Ao canal de Remifactos. Vocês sabem que no canal de Remifactos sempre tem convidados de forma especiais e hoje não é diferente. Porque é uma honra que eu sinto, estamos a recebendo convidados de uma forma muito especial e convidados que eu diria que tem uma classificação diferente daqueles que eu estou acostumado, ok? Então, conforme o meu convidado de hoje é um convidado de forma mais uma vez especial. Sabe, quando eu tenho convidado que tem uma relevância muito grande, eu fico até atrapalhado, fico gago. Eu não sou gago, mas me torno gago nesse momento. Eu estou a falar do administrador adjunto para a área técnica, infraestrutura e serviços comunitários da administração municipal de Kazombo. Estou a tratar do senhor Jacinto Kaumba Kalialia. Meu chefe, seja muito bem-vindo ao canal Dormir Factos. Muito obrigado, ilustre Remy, e a toda a produção do canal Remy Factos. Muito bom. Chefe, pela vossa humildade, sem voltas, quando eu lhe fiz o convite. Pronto, estamos aqui para servir. Eu entendo que o desenvolvimento faz-se com todo e isso é transversal a todos os setores. Nós vamos fazer um trabalho em prol do benefício da população e vocês também com o trabalho que têm estado a fazer da cobertura jornalística a partir usando as ferramentas de tecnologia de informação, as redes sociais, também tem alguma relevância naquilo que é a divulgação do que do bom se faz em prol do desenvolvimento do município do Kazombo. Boa. Agora, junto, eu queria saber, quando vocês são convidados, principalmente comunicação que não é institucional, ou seja, não é do governo, mas é privado, será que de alguma forma você sente algum receio? Bem, eu não diria receio, mas eu quero acreditar que pelo trabalho que têm estado a fazer, vão demonstrando alguma responsabilidade para com o exercício desta profissão, porque não deixa de ser também uma atividade ligada ao ramo do jornalismo, não obstante não ser o jornalismo convencional, mas o mundo vai desenvolvendo de forma tecnológica e hoje as plataformas digitais praticamente acabam por ser as ferramentas com maior dinamismo no mundo da comunicação, que até as cadeias tradicionais também fazem recurso às plataformas digitais para a divulgação da informação. E nós aqui no município do Kazombo queremos acreditar que a Remy Factos consiga galgar grandes patamares. Tudo no começo apresenta um grau de dificuldade, mas nós estamos a crer que todos nós estamos imbuídos do espírito que norteia o crescimento e o desenvolvimento do município do Kazombo. Por isso não houve qualquer dificuldade em aceitar o convite da Remy Factos. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela confiança, senhor administrador. Agora, vamos entrar dentro da nossa conversa, excelentíssimo nosso chefe, nosso maior, a situação das infraestruturas em Kazombo. Exato. Primeiro gostava de dizer que aqui neste estúdio, em referência, pode tratar-me sem muito formalismo, sem precisar utilizar adjetivos que caracterizam o dia a dia normal da instituição pública em que eu funciono. Pode tratar-me pelo nome, que assim também vai me deixar um pouquinho confortável. Boa. Quando fui nomeado para exercer as funções em que estou nesta altura no município do Kazombo, eu encontrei um município já em movimento. Eu encontrei um município de gente alegre, encontrei um município com uma força jovem muito forte e competente e, portanto, eu não encontrei um município despido de qualquer exercício do setor das infraestruturas. Encontrei um município em movimento e eu sinto-me que apenas sou mais um no grupo que possa agregar algum valor. Então, o que de bom foi feito e juntarmos também o mínimo da nossa experiência com os feitos dos outros para elevarmos então o setor. E quando cá cheguei,
ah, tal como fiz referência, encontrei um município capital de uma província que tinha apenas pouco mais de 5, 6 meses. E então era uma capital embrionária, tal como a própria província. E então considerei-me privilegiado por fazer parte da história com os outros todos que encontrei e outros que também vão vindo, todos juntos com alguma humildade, espírito de entrega, trabalharmos em prol do desenvolvimento do nosso município. Boa, boa. Foi nomeado como administrador adjunto para infraestruturas, assim como também na área técnica. Houve algum receio? Bem, eu devo lhe dizer que eu sou ah, um homem cooptado a grandes desafios. Eu nunca tive medo de desafios. Eu sabia para onde iria, aceitei porque queria fazer parte também da história do desenvolvimento de uma capital, de uma província. Não era um território desconhecido para mim. Eu já cá trabalhei de forma itinerante. Eu já cá estive em 2012, fiz cá um mês, porque na altura eu era o coordenador técnico provincial do Instituto Nacional de Estatística da província do Mochico. Um mês em 2012 aqui, eu devo imaginar que o grau de dificuldade era maior e trabalhei com o tamanho prazer, e voltar então deu-me um prazer redobrado saber que venho agora para contribuir de forma efetiva. Portanto, aceitei de bom grado. Eu sabia que o desafio era enorme, mas era o mesmo desafio que os outros jovens também que estavam cá, que haviam sido nomeados, estavam dispostos a enfrentar. E então eu era apenas mais um no leque de muitos jovens que abraçaram o desafio. Ok, então já trabalhou aqui antes de ser nomeado como adjunto, né? Sim, conforme eu dizia, de forma itinerante, eu ia porque, para além de ter sido coordenador técnico provincial do Instituto Nacional de Estatística, que nós fizemos o trabalho de atualização cartográfica na antecâmara do censo 2014. Sim, sim. E então nós fizemos um trabalho árduo, mas também eu depois fui nomeado para exercer importantes funções dentro dos serviços provinciais do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, o IGCA, da qual, antes de ter vindo para aqui, eu era na altura o chefe de serviços provinciais. E, portanto, a natureza do serviço que eu desempenhava anteriormente fez-me com que visitasse várias vezes o município do Alto Zambeze, na altura. Por assim. E, portanto, daí que eu dizia que conheço muito bem o território. Boa, boa. Realmente, nós chamamos Kazombo como capital da província. Mas não está muito tempo assim. E isso é muito recente. Eu digo que essa província é muito recente. E no passado cada um fazia, principalmente eu me refiro das infraestruturas, cada um fazia o que queria fazer. Porque não havia impedimento pensando numa coisa pequena que era município. E hoje eu quero saber se existem maiores problemas técnicos neste município. Para dizer que os problemas sempre surgem por conta da dinâmica do cotidiano. Sabe que pela classificação do município, é um município agora do tipo A, é capital de uma província, logo por si só traduz-se no fator de atração. Fator de atração porque é o centro da busca de oportunidades. E então essa busca de oportunidades não só para as pessoas que vivem no interior do nosso município, mas também pessoas oriundas de outras latitudes. E quanto mais pessoas vierem ao nosso município, também vai crescendo o grau de dificuldade na gestão do ordenamento do território. E então, por isso é que nós temos estado a ver que as dificuldades parecem multiplicar-se.
Mas nós estamos a trabalhar, apesar de estarmos a trabalhar no silêncio, podem ter certeza que os frutos serão evidentes daqui a mais algum tempo. Nós não estamos de mãos cruzadas, nós estamos a trabalhar sempre na obediência daquilo que são os procedimentos e os pressupostos legais, do ponto de vista daquilo que é a política do ordenamento do território e desenvolvimento urbano. Bom, mas se os acostumarmos, uma vez que o vosso trabalho para nós torna-se uma novidade, que não havia, eu digo não havia mesmo. Será que para se adaptarmos nesta nova modalidade que a administração municipal traz e o senhor Caliari é o responsável da área, será fácil para nós nos adaptarmos? Bem, toda inovação, toda mudança encontra sempre nos cidadãos alguma resistência. E isso não é só com o nosso município. Em todas as outras cidades que hoje são cidades modelos, são cidades que evoluíram e hoje chamamos de cidades desenvolvidas, também passaram por essa fase de mutação. Portanto, nós estamos numa fase em que muitos projetos vão surgindo, inclusive haverá sobreposição de projetos, e ali é onde vai ser necessário que unamos todo o know-how, todo o conhecimento em volta do próprio setor para podermos mitigar e darmos resposta pontual às situações que vão surgindo. Então, as pessoas antes, por exemplo, vamos falar das construções desordenadas, faziam-nos porque a própria estrutura da administração local do Estado não estava consolidada dentro do padrão trazido agora, fruto da nova divisão política administrativa. A classificação do município também sofreu a alteração. Então, a razão pela qual é que vê que a dinâmica administrativa da própria administração municipal do Mochico vai trazendo grandes movimentações, queria eu dizer. E então a população vai recebendo de várias formas, alguns com alguma hesitação, outros mais experimentados vão percebendo que é por esse caminho que nós vamos ter que andar e vamos ter que nos unir aos esforços dos órgãos do Estado para que amanhã possamos ter também um Kazombo referenciado nos outros pontos ou nas outras paragens, quer do país, quer fora do país. As pessoas têm que ter alguma nostalgia quando visitam o Kazombo e depois de sair, tem que sobrar alguma nostalgia de um ponto positivo que terá vivenciado no nosso município. Mas para isso é necessário que trabalhemos de forma afincada, e esse trabalho é feito com todos. Esse não é só um trabalho dos órgãos de administração local do Estado. É um trabalho que se deve juntar sinergia entre a própria população, compreender aquilo que são as políticas do Estado voltada ao próprio ordenamento do território. Boa, muito bem. Existem algumas direções ligadas ao administrador para o apoio, para dar aquele apoio. Só que algumas situações, quando, por exemplo, a área da direção da fiscalização for orientado pelo senhor e quando vão para o campo encontram dificuldades, principalmente naquelas pessoas que se sentem poderosas. Vamos supor que alguém tem uma residência, ele talvez é solicitado que tem que ter documentação, a legalização para então fazer a sua obra. Pelo poder que este tem, cria dificuldade nos técnicos, despreza os técnicos, já ouvi isso várias vezes. Como é que, na qualidade do administrador adjunto, como é que você resolve essas situações? Não sei se tem conhecimento da situação, daquilo que eu estou a tentar contar ou não tem. Se não tem, então isso é que acontece às vezes que nós ouvimos. Se isso acontece, como é que se resolve na qualidade de administrador adjunto para a mesma área? Bem, isso eu gostava de dizer que é uma situação que não ocorre só aqui. Isso tem muito a ver com aquilo que é a natureza das próprias pessoas, o ego também por si só, mas também
queremos considerar que, se calhar, também a forma como nós abordamos uma determinada situação também diz muito, porque nós, independentemente de sermos agentes da administração pública, também devemos nos revestir de qualidades que não ferem a dignidade de outrem. E então o respeito recomenda-se. Mas, ainda assim, há pessoas que mostram determinada resistência quando se trata de um património ligado a ele em função daquilo que é a qualidade do indivíduo. Mas eu quero acreditar que, no final, a consciência vai ditar que os agentes da administração pública que atuam no momento não fazem em nome pessoal, fazem sempre no mais alto interesse público, e então está simplesmente a exercer o seu trabalho, e que nós devemos respeitar, independentemente de que grau de influência possamos ter, porque sabemos que o trabalho da fiscalização é um trabalho bastante árduo, e o trabalho da fiscalização visa assegurar que a movimentação e o desenvolvimento e o crescimento urbano por meio da construção de grandes edifícios à volta da urbe se processe em observância da própria lei e das normas existentes. E caso nós não estejamos dentro daquilo que é o padrão, dentro daquilo que é o normativo, claro que os agentes lá vão estar para poder então orientar a colocar as ações, as práticas dentro dos carris, se por assim podemos dizer. E isso eu acho que é normal. Mas, em função do que coloca em concreto, nós vamos continuar a trabalhar na sensibilização, porque nós, tal como disse, estamos numa província embrionária, estamos num município que é capital também há pouco menos de 1 ano ou 2 anos, e quero acreditar que com o trabalho de sensibilização da própria população, vão compreendendo que o que nós estamos a fazer não é nada mais do que a nossa obrigação estatutária de poder então prevenir que não tenhamos uma capital de província composta por construções desordenadas que amanhã possam concorrer para a insegurança pública, o índice elevado da criminalidade, dificuldade de acesso aos serviços. E então, como deve imaginar, quem deve prevenir é sempre quem tem a responsabilidade de fazer a gestão técnica do território, nesse caso a administração municipal. Os agentes da administração pública, quando em serviço abordam uma determinada situação, não estão a fazê-lo por simples capricho ou em nome pessoal, estão a fazê-lo mesmo na defesa do interesse daquilo que são as políticas do Estado. Boa. Data já prevista para termos boas ruas, né? Nós, uma vez que já estamos dentro da capital da província, eu queria saber se é possível, dentro de algum tempo, teremos estradas boas nas ruas. Isso faz parte do processo evolutivo das cidades. Nós estamos num período de transição, estamos a sair de uma realidade em que isso era tido como uma vila, estamos a evoluir para a cidade. E quando nós evoluímos para a cidade, vamos trazer consigo também um conjunto de infraestruturas básicas necessárias para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. E, portanto, a questão da estrada é uma realidade, ruas asfaltadas é uma realidade. Isso aqui, com certeza, não vai falhar, mas como vê, somos um município que é capital há bem pouco tempo, somos novos, mas nós estamos a galgar passos galopantes para o desenvolvimento. E felizmente nós temos líderes governamentais bastante experimentados e dinâmicos que vão então empenhar-se, orientar metodologicamente os setores para que possamos então com alguma
celeridade também, dar resposta àquilo que são os principais desafios. Então, fazer nota positiva sobre aquilo que tem sido também o empenho dos nossos líderes a nível quer da província ou do próprio município em si. Sim, sim. Senhor administrador adjunto, por que algumas obras ficam muito tempo paradas? Bem, sobre essa questão em concreto, eu não sei se pode contextualizar, porque seria de tudo necessário contextualizar a questão, porque se formos a considerar o período da institucionalização da nossa província, e quando eu falo da nossa província, eu quero fazer ligação com o nosso município por considerá-lo a capital. Sim. E então fica um pouquinho difícil falarmos da província e dissociar a capital. E às vezes eu penso que fazer essa referência para dizer que neste período até hoje não se conhece e não faço ideia de obras que tenham começado e que registram um interregno que careça de alguma preocupação, quer dos munícipes, quer dos órgãos do Estado. Não conheço, ou pelo menos não conheço, mas se puder fazer aqui alguma referência concreta, também vai nos ajudar a refletir em torno do mesmo, mas eu não conheço, então não podemos fazer aqui alguma abordagem retroativa com a realidade das situações vividas no contexto da divisão política administrativa anterior. Okay. Então não temos como fazer esse recuo no tempo, mas fazendo analogia desde a institucionalização da província, não conheço situação que possa merecer alguma reflexão em torno da pergunta que me faz. Boa. Senhor administrador, será que tem um plano para melhorar o abastecimento de água? Bem, quanto ao abastecimento de água, eu quero dizer aqui que é muito importante que esses projetos sejam já efetivados, mas tal como fiz referência anteriormente, são vários os projetos. Sim. E este é um deles, e hoje em dia nós, de forma precária também ainda, o fornecimento de água abrange um raio não superior a 600 metros, 800 metros, mas o que se pretende é expandir. Mas os estudos já estão avançados, são projetos de âmbito provincial, e nós, enquanto administração municipal, do ponto de vista técnico e de acompanhamento, vamos fazendo, mas o que eu posso garantir é que os estudos também já estão a ser feitos para que a questão da distribuição de água seja uma realidade. Esse é um esforço que está a ser empreendido por Sua Excelência, Senhor Governador também da província, a quem nós encorajamos pelo empenho, porque é uma figura que muito nos inspira, porque o empenho deles também dá-nos força para nós também nos dedicar ainda mais. E isso também será uma realidade, faz parte da preocupação da nossa liderança a nível da província e também do município. Muito bom. E como é que está a situação das pontes e vias secundárias? Olá. Sobre essa questão em concreto, eu quero fazer aqui uma nota positiva. Sim. Porque a situação da circulação de pessoas e bens da sede de Kazombo para o município, para a comuna do Lumbala-Kakenga em concreto, em períodos de intensas chuvas, era difícil porque algumas localidades ficavam isoladas em determinados períodos do ano. Mas pode notar que este ano não se resistiu sequer
um único dia em que houvesse alguma interrupção na circulação de pessoas e bens. Tudo isso graças àquilo que é o esforço de Sua Excelência, do Excelentíssimo Administrador Municipal em dar o rosto, orientações para que pudéssemos então trabalhar, nem que fosse com critérios precários, para manter a normal circulação de pessoas e bens no corredor que liga a sede municipal de Kazombo com a comuna unitária de Lumbala-Kakengue. E, portanto, nesse quesito também nós não estamos tão mal assim, porque o fundamental é que as pessoas circulem e as pessoas estão a circular normalmente. São soluções precárias, porquanto sabemos que o próprio Executivo também tem programas no âmbito da construção da Estrada Nacional 190, também da recuperação e construção de pontes e passagens hidráulicas ao longo do eixo da Estrada Nacional 190. Muito bom. Que algumas obras têm pouca qualidade? Bem, essa pergunta eu posso relacionar com a pergunta anterior que me fez ainda Das obras paradas. das obras paradas. Eu relaciono isso por quê? Porque eu desafio o senhor o Ramin, jornalista, me mostrar alguma obra feita no contexto da nova divisão política administrativa que apresenta indícios de classificação de má qualidade. Eu faço esse desafio. Nós estamos a nos empenhar para que tudo aquilo que for feito a nível do nosso município esteja dentro do intervalo dos padrões cientificamente corretos. E nessa altura não consigo indicar, e deixo um desafio, alguém que possa indicar alguma obra que ofereça uma qualidade bastante diminuta, né? E eu acho que essa é uma questão que não se enquadra dentro daquilo que são as obras aqui no nosso município. Sim, eu conheço as vossas qualidades, eu conheço muito bem enquanto o senhor adjunto. Não é porque bajulação, várias vezes eu disse que eu não vivo de bajulação, porque eu não ganho nada com isso, e eu conheço esse senhor como um profissional. Eu não entendo nada do trabalho que ele faz, mas pela explicação dele eu até penso que já entendo. Sei bem disso. Agora, o que eu tentei entender é o seguinte, senhor administrador adjunto: será que já não existirá obras paradas? Já não existirá também obras com má qualidade? Tudo vai correr bem? Pronto, ninguém consegue fazer previsão. O futuro a Deus pertence. Sim. Mas nós somos seres falíveis. Todos nós falhamos. Sim. Mas isso não, com certeza, vai depender da nossa vontade. Porque nós somos jovens, nós temos uma província bastante jovem e bastante empenhada. Estamos a beber da experiência e da dinâmica dos nossos líderes, quer do ponto de vista provincial como municipal, e estamos imbuídos do mesmo espírito, que é de projetar o desenvolvimento sustentável do município do Kazombo, de formas a garantir que tudo o que se possa fazer seja feito para atender às necessidades hoje, mas também garantir a sua continuidade no desempenho daquilo que são os serviços pelo qual foram concebidos para as futuras gerações. Esse é o nosso pensamento. Por isso é que eu posso dizer que somos meros humanos, mas o sentimento que nós temos é de continuar a melhorar cada vez mais para podermos então dar um melhor contributo que ofereça alguma sustentabilidade no desenvolvimento do nosso município. Muito bom. Tem algum plano na Iutera melhor assim?
de criar nomes de bairros. Bairros já existem, não sei se vão alterar, mas principalmente as ruas. Já tem esse plano de criar os nomes em todas as ruas. Bem, está a falar sobre a toponímia. Esse é um processo que está a ser levado a cabo, aliás, não é de hoje, já existem trabalhos avançados na observância da lei número 14/16, que é a lei de bases da toponímia. Os instrutivos estão todos lá, com seu regulamento também, e em função desses instrumentos legais, nós, enquanto administração municipal, vamos trabalhando para podermos então materializar esse desiderato, porque nós temos uma sede municipal bastante vasta e uma melhor gestão também prende-se com a divisão administrativa bastante coesa do próprio território. Nós temos que ter bairros com limites geográficos conhecidos, temos que ter ruas também com designação, nomenclatura, com topônimo, e isso também poderá dar lugar a posterior à implementação de números de polícia. Isso é fundamental para a orientação do cidadão, é fundamental para a garantia da segurança e ordem pública também. E então, tudo isso podemos resumir de que, em função daquilo que o próprio contexto exige, tem que se desenvolver planos de reconversão urbana, e esse plano de reconversão urbana por si só também vai implicar então a implementação da toponímia e a divisão física dos bairros, porque tem que se saber o bairro A começou no ponto X e terminou no ponto Y. Tem que ter limites conhecidos, tem que ter mapeamento, e isso é fundamental para a definição de políticas públicas também, para dar resposta àquilo que é a real necessidade dos nossos munícipes. E então, sobre isso, quero garantir que não é só uma preocupação da administração municipal, senão uma preocupação mesmo do governo provincial e do governo central através do Ministério da Administração do Território. Senhor Pessoal, eu quero saber se o saneamento básico preocupa a administração municipal de Kazombo. Evidentemente, porque uma comunidade que não coloca o saneamento básico nas suas prioridades, essa comunidade esses órgãos que têm a responsabilidade estarão a condenar a sua população a viver em situação de riscos, inclusive que possa catapultar a problemas de saúde pública. E então o saneamento básico é, por tudo, uma preocupação gritante, Mas nós não só estamos preocupados, mas também, como já estamos a desenvolver ações concretas para dar resposta a essa situação, inverter o quadro. E então nós acompanhamos, e é por todos conhecido, porque é público, que já desenvolvemos um plano que oriente ou que irá orientar daqui para frente uma recolha sistemática dos resíduos sólidos, mas esse processo todo, essa cadeia toda, deve funcionar com um local adequado para o depósito desses resíduos. E sobre isso também já está tudo avançado, e eu quero aqui deixar claro que dias melhores virão, e dia após dia nós vamos nos dedicar para podermos então minimizar e mitigar as questões ligadas ao saneamento básico. Mas para quem vive no Kazombo, pode fazer uma comparação entre o período de 2025 mais 2025, e agora estamos em mais de 2026, consegue notar a evolução. E isso para nós é satisfatório.
não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas vamos ultrapassando as etapas de forma gradual. Certo. Será que existem novas obras previstas ainda este ano? Bem, esta é uma situação que transcende aquilo que é a intervenção direta apenas do administrador municipal adjunto para a área de infraestrutura. Existem órgãos com competência para poder, então, em amigo de poder esmiuçar-se em respeito a essa questão em concreto, porque, como deve saber, qualquer obra passa por um período ou por uma etapa de planificação, depois aprovação para a sua execução, e então isso fica muito longe do raio de conhecimento direito da área técnica, senão para outros setores a nível do governo provincial, no caso do governo provincial do município do Leste, e também dos órgãos centrais. Muitos munícipes aqui no Kazombo, né, muitos munícipes aqui, né, na nossa localidade, capital da província do município do Leste, dizem que existem muitos protocolos quando vão para a administração a fim de tratar a licença de obra. A burocracia deve-se entender a burocracia como um dos pressupostos existente no procedimento administrativo. Sim. E então, considerando nesse prisma, podemos dizer que os constrangimentos que se possam registrar não são constrangimentos criados pelos agentes da administração municipal do Kazombo, né? Senão mesmo considerar que aquilo que são os requisitos para a obtenção de licença de obra, os requisitos para a legalização, regularização fundiária, muitas das vezes é que não são preenchidos, mas nós compreendemos porque estamos a sair de uma realidade, estamos a entrar para outra. Tudo isso faz parte de um processo de reorganização e também de um processo de adaptação por parte dos munícipes, porque anteriormente, como deve imaginar, as pessoas construíam da forma que entendiam. Sim. Então, isso hoje é um fator que acaba por concorrer para alguma insatisfação de um ou de outro, porque não estavam acostumados a poder cumprir com aquilo que são os procedimentos e os pressupostos legais para a edificação de uma residência, por exemplo. E então o que eles vão entender é que são constrangimentos, mas não são constrangimentos. Se seguir aquilo que são os procedimentos, pode ter certeza que vai verificar que não há constrangimentos nenhum. Alguns, por exemplo, também não estavam acostumados a pagar emolumentos respeitantes aos serviços que solicitam. Também isso eles entendem como algum constrangimento. Nós já tivemos situações de pessoas a dizer: não, mas eu vou comprar os materiais, mas o terreno é meu, eu ainda tenho que pagar. Mas é normal que isso aconteça, é de lei. E também, como deve saber, quando nós estamos a organizar o território, o município deve saber que estamos a organizar para o bem-estar do município. Sim. E então deve colaborar se quiser viver em uma zona segura, se quiser viver em uma zona que facilite os serviços essenciais chegarem lá. Então nós todas as ações que tivermos a desenvolver, nós não podemos desenvolver ações que amanhã possam dificultar a nossa normal convivência na zona. Isso é que é o fundamental, que nós devemos compreender. E então nós não colocamos nenhum imbróglio com o munícipe. Nós facilitamos, inclusive, mas que devemos cumprir com aquilo que são os procedimentos, e isso, sem dúvida, devemos, a todos os níveis, todos os níveis.
sem exceção absolutamente nenhuma. Qual é o bairro que precisa nesse momento mais atenção? Bom, todos os bairros precisam de atenção. Todos os bairros precisam de atenção. Faz-se necessário fazer-se estudo também para a reconversão urbana do próprio Kazombo. Deve-se fazer estudos também para a reconversão viária de Kazombo. Quando eu falo da reconversão viária mesmo, para a definição do traçado das ruas, a definição ou a criação de um buffer que nos permita ter o conhecimento sobre a largura que devemos dar das ruas, porque, como sabemos, isso por si só também pode afetar interesses privados, interesses dos nossos munícipes. Por quê? Porque foram construindo também sem obediência ao afastamento frontal. Quando eu digo do afastamento frontal, estou a falar da faixa que dá para a rua. E então, alguns entram mais, outros entram menos. E quando nós tivermos que definir o perfil transversal da rua, isso com certeza poderá afetar não na totalidade. Em alguns casos pode afetar na totalidade, em alguns casos pode afetar de forma parcial, mas o que é certo é que isso há de acontecer. Mas existem também mecanismos próprios para lidar com estas situações. Mas nós não podemos parar, vamos fazer os estudos, mas as pessoas devem compreender que todos os projetos e ações que o Estado, a administração municipal vai levando a cabo visam mesmo garantir a melhoria da qualidade de vida dos próprios munícipes. Então, esta foi a conversa com o administrador adjunto para a área técnica, infraestrutura e serviços comunitários da administração municipal de Kazombo. Meu chefe, já estamos no fim, mas tens que deixar aqui uma mensagem para quem nos acompanha agora. Sim, eu primeiro quero agradecer ao convite. Sinto-me bastante honrado por ter sido eleito ou escolhido para esta edição aqui, para falar em nome dos munícipes também do Kazombo, porque todos sabem que nós somos meros servidores públicos e enquanto servidores públicos nós devemos ser mais comunicativos com as pessoas e também desejar a todos os telespectadores do canal Ramin Factos, né, que um bem-aja. Queremos todos, com o esforço dos nossos munícipes, catapultar ao desenvolvimento o município do Kazombo. E isso devemos contar com a colaboração de todos os munícipes, né, e em todos os níveis, aqueles que são agentes econômicos, os desportistas, os jovens estudantes. Se todos nós estivermos unidos, com certeza que nós teremos um Kazombo muito melhor num curto espaço de tempo. Hoje só não vê o desenvolvimento do Kazombo em particular e da província do Mochico-Leste do ponto de vista geral quem não quer, porque quem visita o Kazombo, né, deixa sempre muitos elogios, e então isso tem muito a ver com aquilo que é também a visão estratégica de Sua Excelência Senhor Governador e também do próprio Presidente da República de Angola, que tem envidado bastante esforço para que essa terra, outrora que ficava distanciado do resto do país, hoje ser cada vez mais uma parte integrante desse território nacional, que vai então se projetando para o próprio desenvolvimento. E isso deixa-nos muito feliz mesmo, e apelo mais uma vez a todos para que possam apoiar todas as iniciativas do Executivo neste quesito. Normalmente os nossos internautas estão mais atentos com os nossos convidados, porque remédio de casa. Mais uma vez, chefe, sempre que não lhe solicitarmos, seria bom se viesse ao canal Ramin Factos, porque ainda vamos precisar mais.
Então, você que está no outro lado, se quiseres que o administrador adjunto venha novamente aqui no canal Dormir Factos, deixa nos comentários, porque é alguém que eu conheço, muito simples, ok? Mais uma vez, subscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal Dormir Factos e fiquem com Deus.